Vamos agora para as atividades do cordel que nós acabamos de ler, o Combate e Morte de Lampião. Então peguem aí o livro de português nas páginas 20, 21 e 22. Primeira questão. O que mais chamou a sua atenção no texto lido? Então você vai colocar aí que você gostou mais no texto, né? Poema de cordel. Segunda questão. O que a leitura desse texto provocou em você? Será que você ficou triste, ficou alegre, ficou espantado com a situação, né? Então você vai colocar a sua sensação quando você fez a leitura ou escutou a leitura desse cordel, tá bom? Terceira questão. Suas suposições sobre como seriam o combate e a morte de Lampião se confirmaram depois de ler o poema de cordel? Ou seja, você exatamente como você pensou que acabaria isso, então você vai colocar se a sua suposição, como você acha, né, que aconteceu, se realmente aconteceu ou não. Quarta questão. O cordel relata um fato histórico, o combate e a morte de Lampião e Maria Bonita. Em sua opinião, os cordéis retratam de maneira fiel aos fatos históricos? Será que ocorreu exatamente assim como foi contado? Ou o cordelista ele acrescentou algo ou tirou alguma informação? Então aí vocês vão colocar o que é que vocês acham, certo? Quinta questão. Para alguns, Lampião é considerado um herói, para outros, um bandido. No poema, Lampião é apresentado como herói ou como bandido? Justifique. Então aqui você vai colocar se realmente nesse cordel que nós acabamos de ler, ele estava sendo um herói ou estava sendo um bandido. E vocês vão colocar alguma parte que prove, tá? Essa sua resposta. Sexta questão. Explique o que motivou o Lampião a entrar para o cangaço. Então você vai verificar nas primeiras estrofes, tá? Desse cordel, que está explicando bem direitinho o porquê que ele entrou para o cangaço, tá? Sétima questão. Segundo o texto lido, de que maneira Lampião e Maria Bonita iniciaram o romance entre eles? Então, será que eles se encontraram? Será que ela entrou no bando e eles se apaixonaram? Então, você vai colocar aí o que você acha, tá bom? Oitava questão. Por muito tempo, Lampião e o seu grupo foram perseguidos. Letra A. Quem conseguiu matar Lampião e acabar com o seu bando? Então, você vai colocar o nome da pessoa que matou o Lampião. B. De que forma isso aconteceu? Aí você vai colocar com as suas palavras mesmo como foi que aconteceu. Nona questão. O registro empregado em um poema de cordel costuma ser mais informal. Identifique no texto alguns trechos que comprovem essa afirmação. Então, você vai pegar no texto, tá? Naquelas páginas do cordel, algumas expressões que são informais. Aí você está pensando assim, professora, mas o que é isso, né? Isso mesmo, olha, uma expressão informal, gente, é uma expressão que nós usamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tá certo? Agora eu vou dar um exemplo aqui no próprio cordel. Eu peguei só uma página, só para dar um exemplo. Quando ele fala assim, ó, responde em cima da bucha, tá? Ele não falou assim, respondeu imediatamente. Se ele falasse respondeu imediatamente, era uma linguagem formal. Mas quando ele fala assim, responde em cima da bucha, é o quê? É uma linguagem informal. É uma linguagem que é usada no dia a dia. Quem já escutou, né? Esse menino aí respondeu na bucha, né? Então, aqui é quando responde imediatamente. Essa linguagem aqui é uma linguagem informal, tá? E também, nós temos também uma outra, né? Que fala o seguinte, pipoca o fogo violento, né? Então, aqui também é uma linguagem informal, para dizer aí que está acontecendo, né? Muitos tiroteios. Então, aqui é uma linguagem informal. Que você também vai pesquisar em outras páginas que tem várias linguagens informais e você vai colocar aqui nessa nona questão.
10ª questão. Observe a seguir algumas palavras empregadas no cordel. Eu vou explicar aqui essas 3 palavras, o significado, tá bom, gente? Olha só, preste atenção. Trabuco. Trabuco é uma arma, né? Geralmente é uma espingarda. E também uma espingarda artesanal, tá? Turuna. Turuna, gente, o significado é fortaleza, corajoso, né? Forte, destemido, né? Então aí ele era turuna, né? Ele era destemido, corajoso, forte. Pitomba. Bom, pitomba, todo mundo sabe que é aquela frutinha, né? Mas só que no nosso texto, a pitomba não é a fruta. Olha só, presta atenção. Tá aqui, ó. Pulando que nem um cão e doido para acertar a pitomba e lampião. Então, essa pitomba que ele tá falando aí é a bala, né? Essa pitomba aí significa bala e lampião. Agora, nós sabemos, nós conhecemos essa palavra, mas nós conhecemos essa palavra como se fosse uma frutinha, tá? Na letra A, essas palavras são exemplos de regionalismo, ou seja, palavras ou expressões comuns em determinadas regiões. Quais delas são faladas na região que você vive? Então, aqui são 3 palavras e você vai colocar aqui você conhece, tá bom? Letra B. Reúna com seus colegas, caso não conheça o sentido das palavras. Aqui, gente, eu já coloquei o sentido das palavras e nessa B você vai colocar o sentido de cada uma delas, tá? C. Como você costuma reagir quando ouve alguém falando de forma diferente de você? Por exemplo, se chega uma pessoa lá do Sudeste ou do Sul e fala com você, né, numa visita, aí você pergunta alguma palavra que não conhece ou você fica só na sua, né? Porque é a mesma coisa, quando nós somos aqui do Nordeste, vai lá para o Sul e o nosso sotaque é bem diferente de lá. E também algumas expressões que a gente fala, né? Eles não conhecem. Então, às vezes pergunta, às vezes não pergunta, né? Aí, queria saber qual é a sua reação. Vamos lá. Agora, vamos para a 11. No Brasil, os poemas de cordel adquiriram força e expressividade no Nordeste. Identifique os elementos apresentados no cordel. Então, gente, aqui você vai colocar algumas características que aparecem no cordel que dá para saber que é aqui da região Nordeste. 12ª. O cordel ocupa um espaço da página da mesma maneira que um texto em prosa explique. Um texto em prosa, gente, pode ser exemplo aqui que ele está dando um exemplo, um conto, ou pode ser uma fábula, ou pode ser uma crônica, tá? Então, agora eu vou explicar para vocês. Olha só. Aqui, gente, nós temos uma estrutura totalmente diferente de um conto, certo? Nós temos uma estrutura aqui vertical, tá? Então, esse poema, né, esse poema em cordel, ele está escrito em versos e estrofes, certo? E está escrito em forma vertical. Já um conto, uma fábula, uma crônica, ele não é escrito assim. Ele é organizado em parágrafos e a pessoa tem que o quê? Tem que escrever até o final da linha, né? E também não pode pular linhas de um parágrafo para o outro. Agora, aqui pode. Por quê? Porque nós temos que separar as estrofes, tá certo? Então, aqui tem essa diferença, né? Por isso que tem aqui essa questão, ó. O cordel ocupa um espaço da página da mesma maneira que um texto em prosa? Então, claro que você vai dizer que não. E também vai explicar aí o motivo que eu acabei de explicar. 13ª. Releia uma das estrofes do cordel e observe as rimas. Agora eu vou ler essa estrofe e vocês vão prestar atenção porque vai precisar que eu leia para vocês perceberem algumas coisas. Na famosa Vila Bela, estado de Pernambuco, nasceu o chefe feroz, do cangaço e do trabuco, que durante muitos anos nosso sertão pôs maluco. Que palavras rimam nessa estrofe? Circule-as. Então, são 3 palavrinhas que você vai circular. As rimas estão nos versos pares ou nos versos ímpares? Para você descobrir, gente, é muito fácil.
Aqui você sabe que cada linha é um verso, então você vai colocar o número, né? Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. E você vai descobrir se estão nos pares ou nos ímpares. Letra C. Quanto às demais estrofes do cordel, em que posição as rimas se encontram, né? Então aqui você vai, já que você enumerou, você vai saber aonde é que estão essas rimas, tá? Em qual os números, né, que estão posicionados essas rimas. Letra D. O professor vai fazer a leitura expressiva dessa estrofe. Acabei de ler. Observe as rimas e marque um X na alternativa adequada. As rimas contribuem para o ritmo do poema? Ou as rimas não são importantes para o ritmo do poema? Aí, gente, você vai marcar apenas uma opção, tá certo? Então, gente, aqui foi a explicação dessa atividade. Primeiro eu quero parabenizar aquele pessoal que todo dia aí manda as tarefas para mim, bem feita, bem organizada, tira aquela foto show, tá? E o pessoal que também tá mandando aí todos os dias aí, colocando em dias. Estou muito orgulhosa de vocês, estão de parabéns. E o pessoal que está participando agora, não tem problema, participa, faz a tarefa todinha, tira aquela foto show e manda para o meu número privado, tá certo? Porque é muito importante aí a sua participação para a sua própria aprendizagem. Combinado? Então, gente, no mais, bons estudos e até a próxima aula.